Gravação iniciada. Bom, pessoal, então retomando aqui nosso turno da tarde do dia 16 de junho, o próximo da pauta, nós não temos mais sustentações orais nenhuma, é o 53, Fertibras, relatoria da doutora Giovana, que eu acho que nós apreciamos os outros todos, né, do 46, né, acho que 46 ou 52 está apreciado, então o próximo é o 53. Então, doutora Giovana, com a palavra é Fertibras. Deixa eu só decorar o assunto aqui, ausência de DIPJ com saldo negativo no Undercomp. Doutora Giovana, 53. Fertibras, na verdade, é a antiga Iara Brasil, fertilizante. Acho que a gente já teve processo dessa empresa. Peço para acompanhar pelo relatório. Trata o presente processo de Decomp, final aí 78, no qual se pleiteia crédito de saldo negativo no calendário 2002, no valor original de R$ 1.845.000, para compensação com débitos próprios. O crédito seria constituído exclusivamente de retenções de imposto de renda na fonte, visto que não ter sido apurado IRPJ devido no período anual. A DRF Porto Alegre, após analisar as retenções e recolhimentos do imposto na fonte, decidiu pelo reconhecimento parcial no valor de R$ 1.175.000 e pela homologação das compensações até esse limite. Isso foi despacho manual, tá? A diferença de R$ 670.000 em relação ao valor apontado pela contribuinte era assim composta. E aí tem essa tabelinha, tá? Ciente do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação, através do que alegou, em síntese, que não poderia ser responsabilizada pelo não pagamento da fonte pelos responsáveis tributários e também trouxe comprovante de retenção. O processo retornou à unidade de origem para a realização de diligência, a fim de que fosse confirmada a tributação na fonte e que fosse apurada a efetividade das compensações do fonte por juros sobre capital próprio, com recolhimento de tributo pela fonte originária. Então, tinha uma fonte aí que foi incidente de juros sobre capital próprio, ele fez a diligência, isso na primeira instância, tá? Após a realização da diligência, a turma da DRJ considerou a manifestação procedente em parte para reconhecer direito creditório complementar no valor de R$ 495.000. Eu transcrevo aí a emenda do acordo, peço licença para não ler. O contribuinte intimado apresentou recurso voluntário, através do qual, em síntese, ele procura demonstrar a existência desse saldo residual de fonte que não foi conhecido. Tá? Isso assim, vem no valor grande e vai ficando uns pedacinhos pequenininhos. Ao final, pugna pelo reconhecimento do crédito e consequente homologação das compensações. Vou ao voto. O recurso é tempestivo, e dele eu conheço. Trata de pedido de compensação, né, de saldo negativo, formado por retenção na fonte, que o despacho decisório reconheceu uma maioria e a DRJ reconheceu uma parcela adicional. O cerne da discussão versa, portanto, sobre o valor de 174.000, daquele 1.600.000 lá, 800. O saldo negativo que não foi confirmado, mesmo após a realização de diligência pela DRJ. O colegiado ACOL considerou não comprovada a retenção na fonte por falta de apresentação de comprovantes, nesse valor de 22.000 aí, e em razão de comprovação ineficaz, em outra parcela de 152.000. O sujeito passivo apresentou recurso voluntário através do qual procura demonstrar a existência do crédito remanescente. Informa que o valor não conhecido teria a seguinte composição. Aí esses 152.000, ele coloca valores retidos na fonte conforme um comprovante de folha tal, que foi o que a DRJ considerou comprovação ineficaz, e essa parcela de 22.000, falta de apresentação de comprovante. Aí tem um valor de 38.000 que refere-se à fonte do Bradesco, né, que não estaria informado em DIF, que por equívoco da fonte pagadora. Contudo, esse valor está comprovado nos documentos de folhas tais, que demonstram que as retenções foram efetivamente realizadas. E aí tem outro também, comprovante de retido folha tal, menos um valor retido na fonte que teria sido informado em pé, esse valor foi efetivamente reconhecido no acordo. Tá? Enfim, aí ele vem com os valores. Do total do valor supostamente sem comprovação, sobre esses 22.000. Em relação ao valor de 152.000, a recorrente repisa os argumentos constantes de sua impugnação, de que o comprovante de rendimento de folha 230, correspondente à folha 277 do digital, demonstra que a mesma recebeu os rendimentos líquidos de imposto, e o não atendimento à instrução normativa número tal
por parte da fonte pagadora não pode prejudicar a recorrente. Argumenta ainda que não pode ser penalizada pelo não recolhimento do fonte. Cumpre esclarecer que o não atendimento à SN 119 diz respeito à ausência do comprovante de rendimento, dos rendimentos apresentados no Código de Arrecadação da Retenção na fonte, visto trecho da decisão recorrida. Então, ele diz que o documento apresentado não contempla o Código de Arrecadação, uma das informações imprescindíveis. Aí, numa primeira análise, pode parecer que o fundamento para o não reconhecimento da parcela de retenção na fonte de 152 mil, supostamente retida por IFC Indústria de Fertilizantes, teria sido apenas a ausência do Código de Arrecadação no comprovante de rendimento. Em verdade, o Código de Arrecadação é uma informação inicial e necessária para a confirmação do pagamento no sistema. A recorrente não constava como beneficiária da DIF da IFC, o que poderia ter havido um erro no preenchimento da DIF, mas ainda assim poderia ter sido confirmado o pagamento, como fez a autoridade fiscal para confirmar outras retenções em litígio neste mesmo processo. Vale destacar que a diligência realizada na primeira instância, a autoridade fiscal, ela diligenciou um monte de coisa para comprovar essas fontes aqui. Todavia, a autoridade fiscal não localizou a DIF, também não localizou o pagamento, pois sequer tinha um código de arrecadação. Ainda assim, durante a diligência, a autoridade fiscal teve o cuidado de intimar a IFC para apresentar documentos probatórios da retenção. A intimada requereu dilação de prazo e, fim de 30 dias, nada apresentou. Vale ressaltar que este mesmo procedimento foi adotado com outras empresas, outras pessoas jurídicas, tendo a autoridade fiscal confirmado a retenção a despeito da inexistência de pagamento da retenção, mas tendo sido comprovado que a responsável efetivamente fez a retenção e repassou os valores líquidos à recorrente. Para esta parcela da retenção, a IFC nada informou, por conseguinte, a autoridade fiscal consignou a inexistência de documentos hábeis a comprovar a efetiva retenção. Vale transcrever o resultado da diligência. E aí vem aqui o resultado da diligência, em que ela realmente intimou. Se precisar, a gente lê, né, aqui, mas coloquei aqui, em resposta à intimação, o contribuinte apresentou o documento florestais, onde alega suscitamente que, ao titular da renda, cujo fonte foi recolhido pela fonte pagadora, seria exigido apenas o informe de rendimento, e caso o tributo não teria sido recolhido, que seja descontado da fonte pagadora. Enviar intimação, né, para a IFC, né, ela, consciência estava vindo comprovar, que mostra como beneficiária, ela não respondeu, né, em 77 foi protocolada pela indústria de fertilizantes, pedido de prorrogação de prazo, entretanto, transcorrido o prazo, nada respondeu. A partir do relatório de diligência, constata-se que a autoridade fiscal procurou confirmar nos sistemas da Receita a referida retenção, não tendo logrado êxito em comprovar a retenção em razão da inexistência de informação na DIF e de código de arrecadação. Intimou tanto a recorrente quanto a IFC a prestar esclarecimentos e a apresentar documentos que comprovassem a retenção. A IFC nada apresentou e a recorrente insistiu que o comprovante de rendimento, aquele sem o código de arrecadação, seria suficiente. Entendo que neste ponto não cabe reparos à decisão recorrida. Isso porque a recorrente poderia ter comprovado a retenção por outros documentos, tais como escrituração contábil, extrato bancário dos valores líquidos recebidos, contrato que desse embasamento à operação, mas nenhuma documentação foi apresentada. Em sede de recurso voluntário, mais uma vez insiste que seria suficiente comprovar a retenção. Veja que a autoridade fiscal tentou por todas as formas, tanto pelo lado da recorrente quanto do responsável tributário, comprovar a existência de retenção, ainda que nem houvesse pagamento, mas nenhum documento foi juntado. Sendo assim, não reconheço a parcela de 152 mil. Quanto ao restante da retenção não comprovada, alega a recorrente que o montante de 38 mil retido pelo Bradesco, apesar de não ter sido incluído na DIF, estaria comprovado de forma cabal pelos extratos de folhas tais, correspondentes às folhas tais do processo digital. Consta do relatório de diligência aqui. Quanto ao anexo 6, documento mencionado pelo contribuinte como rendimento de aplicação no Banco Bradesco, foi executada a pesquisa DIF, tendo localizado registro referente ao CNPJ tal, código de receita tal, imposto retido de 6 mil, CNPJ do beneficiário tal. A autoridade diligenciadora consultou o sistema DIF e não localizou as retenções informadas pelo recorrente que somavam 38 mil. Não houve intimação ao Bradesco.
diferente do que aconteceu lá com a IFC e outras pessoas jurídicas. Os documentos apresentados pelo recorrente tratam de 3 extratos de resgate de aplicação financeira efetuado em 2002, com retenção do imposto de renda conforme telas abaixo. E aí eu peguei as 3 telas, está destacada aí a retenção do imposto de aplicação financeira do Bradesco. Tá? Nesse ponto, entendo que assiste razão à recorrente, tendo em vista que os extratos comprovam que houve retenção na fonte quando dos resgates de aplicação financeira, ainda que o responsável tributário, Banco Bradesco, não tenha informado em sua DIF. Confirmada a retenção na fonte no valor de 38 mil, que esse valor eu somei e bate certinho, há de se reconhecer a parcela de crédito no valor de 22 mil, posto que os comprovantes de retenção não são o único meio de prova da efetiva retenção dos tributos, podendo ser utilizados outros meios, cito a súmula carta 143. Então, eu estou reconhecendo esses 22. Aí, se você perguntar, Giovana, por que de 38 só 22? Isso tem um cálculo lá que teve alguns valores que foram descontados naquela tabelinha que é do despacho decisório lá original. É importante frisar que há 2 requisitos para a utilização do fonte na composição do saldo negativo, quais sejam a comprovação da retenção ou oferecimento do respectivo rendimento à tributação. É-se ressaltar que, no presente caso, tratou de despacho decisório manual, emitido após intimação ao contribuinte, e desde o início da análise do direito creditório, o único óbice foi a falta de comprovação da retenção, porque a receita tributária estava compatível. Por conseguinte, estou colocando aqui, presumo que tal questão já estou comprovada desde a origem. Tá? Então, eu estou votando por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar provimento parcial para reconhecer o crédito adicional no valor de 22 mil, justamente porque ele comprovou essa retenção na fonte. Esses extratos aqui. Alguma dúvida, pessoal? Está aberto aí. Só acho que são 2 parcelas. A Giovana não reconheceu uma, porque não tinha prova suficiente, e a outra reconheceu 22 mil. Eu vou colher os votos, então, já que ninguém tem dúvida, Dr. Dornelas. É provimento parcial. Eu acompanho a relatora. Dr. Lisandro. Acompanho a relatora. Dr. Lucas. Acompanho, presidente. Dr. Rafael. Acompanho, presidente. Dr. Marcelo. Também, presidente. Dr. Mauritânia. Também acompanho, presidente. Então, pessoal, eu também vou acompanhar, por unanimidade de votos, reconhecer o crédito adicional de 22.63983 para o calendário de 2002, uma mudança de compensação até o limite do crédito reconhecido. É o 53, então, julgado. Agora é a doutora Giovanna, próximo também é o 58, agora é Maurício Ono. Também parece que o assunto é semelhante, ausência de DPJ com porção de saldo negativo. Pelo DECOMP teve uma resolução anterior. Então, doutora Giovanna, 58, Maurício Ono. Eu acho que informei o assunto errado. Esse aqui é deferimento de opção pelo Simples Nacional. Então, mas vamos apreciar. Tá na sequência, não tem problema não. Não tem problema não, até porque ele é curtinho assim, não sei se vocês vão concordar comigo, talvez alguns discordem, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, pode ir direto ao voto. Trata o presente processo de indeferimento do pedido do contribuinte de adesão ao Simples Nacional em razão da existência de débito em aberto. Em sua manifestação de conformidade, o contribuinte alegou que havia parcelado o débito que impedia sua adesão ao Simples. A turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente após verificar, a partir dos elementos acostados aos autos, que as pendências que deram causa ao indeferimento da opção não foram regularizadas na forma devida e fez menção a débitos inscritos em dívida. E aí eu transcrevo aqui, com efeito, consultando o sistema da dívida, verifica-se que o débito apontado no termo de indeferimento folha tal permanece na situação lá ativa no ajuizável. Ciente do acordo, o contribuinte apresentou recurso que argumenta que o débito apontado no termo de indeferimento não consta do relatório de pendências para a opção pelo Simples Nacional, que tem por finalidade informar as pendências detectáveis que impedem a pessoa jurídica de ingressar. Acrescenta ainda que não houve má-fé por parte da empresa em atender às exigências do fisco,
pelo contrário, não faltaram esforços em cumprir o que foi exigido na época. De acordo com os documentos constantes dos autos, o contribuinte foi impedido de ingressar no Simples Nacional no ano calendário de 2016 em razão de um único débito do próprio Simples inscrito em dívida, conforme tela abaixo. Esse foi o débito que impediu. O contribuinte havia alegado que parcelou o débito e apresentou comprovante de recolhimento em 12 de janeiro de 2016 referente ao parcelamento. Tem as folhas. No relatório de apoio de emissão à certidão, ao mesmo tempo que constou um débito em aberto, o que impediu a adesão, registra-se a existência de parcelamento ativo no Simples Nacional. Tem essa tela aí. Tendo em vista o contribuinte ter alegado que parcelou o débito, que o contribuinte no recurso voluntário ele insiste que tinha parcelado. Ter trazido comprovante de pagamento e não ser possível aferir que o débito em litígio estava de fato parcelado, decidiu-se por converter o julgamento em diligência. Isso eu já fui a relatora do processo da diligência, através do qual foram formulados os quesitos abaixo. Certo? Então, esclarecer-se em janeiro de 2016 o contribuinte efetivou o parcelamento, se o parcelamento foi deferido, quais os débitos foram incluídos no parcelamento. Então, veio a resposta. Consta um parcelamento negociado no dia tal, no dia 8 de janeiro, com o pagamento da primeira parcela no dia tal, 12, onde foram incluídos os débitos dos períodos de apuração. 12, 8, dá 22 débitos, eu acho. Caso comprovado que o contribuinte realizou o parcelamento em janeiro e possuía um único débito inscrito em dívida, esclarecer por que razão remuneceu o devedor. Então, o contribuinte disse que parcelou tudo. Aí a resposta. Consultado o histórico de opções pelo Simples Nacional, pode ser visto que tanto os débitos no âmbito da RFB, relacionados no item anterior, quanto o inscrito em dívida ativa da União, inscrição número tal, foram listados como irregularidades e segregados por órgão, vide folhas tais. Para o saneamento de tais pendências, deveriam ter sido solicitados 2 parcelamentos distintos, um em cada âmbito citado. É aquela história que Receita Federal é diferente da Procuradoria. Aí tinha que ser 2 parcelamentos, um para parcelar o âmbito da Receita e outro da Procuradoria. Aí eu pedi esclarecer-se na data limite para regularizar os débitos para fim de adesão ao Simples. A recorrente possuía débitos em abertos e quais seriam esses débitos? Ele não respondeu porque provavelmente considerou que já tinha satisfeito a resposta, né? E eu pedi para apresentar relatório conclusivo acerca da existência de débitos sem exigibilidade suspensa. Ele apresentou essa informação de folha 56. Colocou isso aqui. Pelas informações prestadas pela unidade de origem, é possível depreender que o contribuinte buscou regularizar sua situação, parcelando os débitos do Simples que possuía em aberto. Todavia, ao fazer o parcelamento, o contribuinte incluiu os 21 débitos do Simples que existiam perante a Receita Federal, listados no relatório de pendências, mas, presumo por equívoco, não logrou êxito incluir um único débito que se encontrava inscrito em dívida ativa. Eram todos débitos do mesmo valor, os 22 débitos que ele tinha lá, coisa de uns R$300. Provavelmente o débito inscrito em dívida já se apresentava no relatório de pendências, contrariamente ao que afirma a recorrente, que a recorrente diz que não estava no relatório de pendência, pois foram anexadas apenas as 2 folhas de relatório, do total de 3. Não obstante a sequência dos fatos, qual seja, emissão de relatório de pendência e consequente parcelamento de todos os débitos devedores, com exceção daquele inscrito em dívida, indica que o contribuinte buscava a regularização. O contribuinte acreditava ter parcelado todos os débitos do Simples, tanto que este foi seu argumento de manifestação, o que de fato aconteceu com todos os débitos que se encontravam no âmbito da Receita Federal. Todavia, para o débito já inscrito em dívida ativa, ainda que se tratasse do mesmo tributo Simples, era necessária a formalização de parcelamento distinto ou a referência específica aos débitos inscritos em dívida. As telas de parcelamento apresentadas, folhas tais, não identificam que era um parcelamento específico perante a Receita Federal. Reconhece-se que essa nuance da necessidade de 2 parcelamentos distintos não é de fácil compreensão para as pequenas empresas, principalmente quando os débitos em aberto diziam respeito ao mesmo tributo, parcelamento simples. É de se presumir que o contribuinte acreditou que, ao solicitar o parcelamento, teria incluído todos os débitos do Simples em aberto. Vale ressaltar que o contribuinte incluiu no parcelamento
todos os débitos perante a RFB, eram 21, conforme informação prestada pela unidade de origem, restando apenas um débito em aberto, posto que já se encontrava inscrito em dívida, e o contribuinte não fez o parcelamento distinto para esse débito. Considerando que o contribuinte efetivamente parcelou todos os débitos que constavam no seu relatório de pendências, com exceção daquele que se encontrava inscrito na Procuradoria, considerando que eram necessários 2 parcelamentos distintos para os débitos constantes do relatório, considerando que o contribuinte possuía 22 parcelas do Simples em aberto e que parcelou 21, entendo que restou caracterizado o erro excusável por parte do contribuinte, devendo ser deferido o pedido de adesão do contribuinte na sistemática do Simples Nacional. Ressalto ainda que não houve resposta por parte da unidade de origem para a terceira questão posta na diligência, o que pode ter 2 razões. A primeira é que a unidade de origem considerou que as respostas anteriores já supriam o questionamento, ou segunda, que a unidade de origem não tinha como afirmar por se tratar de um débito do Simples, com o mesmo período de apuração daqueles que foram parcelados, ou seja, uma eventual duplicidade, porque quando ele indica o relatório, ele cita o número de inscrição na Procuradoria, mas não dá o PA, nem o valor. Poderia alegar que reconhecer que o contribuinte cometeu um equívoco ao parcelar os débitos, ou seja, não incluir um débito que estava inscrito em DAU, poderia causar um prejuízo ao erário, pois o contribuinte restaria devedor perante o fisco. Todavia, tal argumento não procede, pois uma das condições para a permanência do contribuinte no Simples é a existência de sua regularidade fiscal, do contrário, será excluído. Ou seja, esse débito em aberto por equívoco, que por equívoco o contribuinte não parcelou, haveria de ser regularizada para sua permanência no Simples Nacional. Então, eu estou votando por deferir o período de inclusão do contribuinte no Simples no calendário 2016. É isso. Eu, de fato, eu confirmo, havia um débito em aberto que ele tentou parcelar, eu acho que por um equívoco ficou, e eu estou entendendo como erro excusável, pela situação fática do processo. Eu adicionaria uma terceira possibilidade, tá? Pode parecer até jocoso, mas é uma possibilidade, é um termo em aberto, né? O que seria um débito em aberto? É um débito devedor com exigibilidade não suspensa? Pode parecer até banal, mas não deixa de ser um termo coloquial, entendeu? Você sugere que eu mude e coloque débito? Não, eu só estou tentando justificar o fato da unidade de origem ter omitido a resposta. Ficou estranho. Por que ele não respondeu? Eu acho que ele deveria ter respondido. Então, pode ser que ele tenha feito essa digressão. Olha, em aberto é um termo um pouco coloquial, não entendi o que é bem em aberto, não quis colocar aí. Não sei, é uma possibilidade só. Mas não deixa de ser um termo um pouco coloquial, né, em aberto. Eu tenho até dúvidas, sabe, considerando, Lisandro, se o contribuinte, que pela sequência dos fatos, se ele chegou lá e requereu o parcelamento, o atendimento lá no CAC, não, tá aqui, tá tudo parcelado, ele foi embora, porque ele insiste tanto que ele parcelou, é como se parece que só caiu a ficha, que ainda remanesceu um débito em aberto no meio do caminho. Aí é muito estranho, o contribuinte tira o relatório de pendências, tem 22 débitos do Simples, ele parcela 21. Na sequência, assim, dia 8, ele tira o relatório de pendência, dia 12 ele parcela, o parcelamento foi deferido, foi paga a parcela, e ele ia deixar um débito de fora, tendo tirado aquele relatório de pendência, entendeu? Eu realmente aqui eu não vi má fé, não, eu resolvi deferir. A primeira vez, confesso que eu dou uma decisão, né, digamos, flexibilizando isso aí, porque eu acho que Dornelas, eu não estou vendo Dornelas, tá sem... Também não, tá sem câmera. Eu tô aqui. É até uma questão, essa questão do parcelamento. Ele parcelou o débito, mas era necessário 2, um para aquele grupo de 21 e um para aquele outro. Quem já trabalhou com cobrança, na época que eles abriram aqueles parcelamentos especial do PAES, PAEX, ele tinha lá não sei quantas modalidades, era débitos da EFB, débito não previdenciário, débito previdenciário, na modalidade da Receita e da Procuradoria, terminavam sendo 4 modalidades de parcelamento.
Não é uma coisa tão simples assim, entendeu? Eu confesso que não... Considerando que é uma empresa do simples, de pequeno porte, você via ali pelo porte da empresa. Alguma dúvida adicional, pessoal? Eu já estou pronto para votar. Essa flexibilização é complicada, né? Eu até entendo perfeitamente, doutor João, toda a sua argumentação de que ele deve ter cometido um erro, mas é que a lei fala em não existência de pendência junto à BRFB e PGFN, né? É o que a lei exige, né? E existe uma pendência da PGFN, entendeu? Eu até entendo que possa ter sido por questão de não conseguir solucionar os parcelamentos, por não entender que deveria pedir 2, mas não foi feito, né? Isso que é... Eu vou fazer só um contra-argumento. A lei pede que ele regularize. Ele regularizou e pediu um parcelamento. Eu nem sei se essa não inclusão do débito dele no parcelamento foi ele que deu causa ou foi tipo um atendente que deu causa. Eu não sei se isso foi feito pelo ECAC na internet ou alguém fez o parcelamento para ele, porque considerando empresa do Simples, às vezes ele faz isso, ele pede um atendimento, se bem que hoje a maioria das coisas é pelo ECAC, né? Então, assim, eu até desconfio de que poderia, em tese, né, não estou dizendo que até o erro não foi dele, mas... não dá pra, isso aí realmente não dá para saber, né? A gente tem que seguir uma... Quem decidir é decidir sem... É isso mesmo, segue uma linha, pá, isso aí a gente nunca vai saber. A questão é que ele regularizou, né, para mim... 21 de 22. Para regularizar, que é o que a lei exige, a regularização. Então, assim... Não, eu entendi. E 21 de 22. Eu entendi perfeitamente a sua argumentação. Entendeu? Pessoal, eu vou colher os votos, alguém tem alguma dúvida adicional, o Giovanni está dando provimento ao recurso, entendeu que o contribuinte tentou se regularizar, por algum motivo ele cometeu um erro, regularizou um dos 22 débitos, que estava na PGFN, não estava na Receita, nessa época. Então, doutora Giovanni, relator, doutor Dornelis. Acompanhe a relatora. Doutor Lisandro. Presidente, uma divergência, eu nego provimento. Acho que, ao mesmo tempo em que eu tenho que ver com outros olhos uma microempresa, eu tenho também uma atividade benéfica ao contribuinte, ao instituir o Simples Nacional. Então, acho que aplica-se o artigo 111 na interpretação da lei. Então, eu voto por negar provimento. Doutor Lucas. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Rafael. Acompanho a divergência, presidente. Doutor Marcelo. Relatora, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho a relatora, presidente. E eu também vou acompanhar a divergência. Doutor Giovanni, eu até entendo, mas eu, até por questão até pessoal, eu sou uma pessoa estritamente legalista com relação a essa questão de simples, sempre fui. E eu acho que me sinto meio desconfortável, mesmo dessa argumentação, de abrir mão da existência do débito aqui. Então, eu também acho 111, até na verdade, o doutor falou, mas na verdade, que eu acho, na verdade, essa questão aqui tem que ser literal mesmo. Porque, sabe porque o meu grande problema disso aqui é o seguinte, até onde eu iria se eu abrisse mão disso aqui? Entendeu? A lei não me deixa abrir, por exemplo, agora, se fossem 2, se fossem 3, se fossem 4, e aí eu não me vejo assim nessa questão de poder flexibilizar isso, não só por causa do texto legal, porque eu não tenho nenhum parâmetro para dizer, olha, geralmente isso aí é pouco, é muito, podia ser um débito, vamos expor, eu não sei que não é o caso aqui, mas um débito de 10 mil e 20 débitos de R$200. Aí eu falo, nossa, mas 10 mil é um débito só, mas é 10 mil, então eu prefiro seguir o texto legal aqui, também é a opção. Então, ela ficou por maioria de votos dado provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Lisandro, Rafael e Heitor, que negavam provimento ao recurso. É o resultado dos 58. Eu super respeito, até porque assim, eu pensei muito antes de fazer o voto e eu tive muita dúvida. Eu ia até dizer, eu procurei colocar um monte de considerandos para que realmente não vá ser usado como um paradigma para qualquer caso. E uma coisa dos valores, em relação aos valores que a parcela que falta é o valor, no valor X,
e corresponde a tanto por cento, porque realmente é uma coisa para analisar os fatos daquele processo. Eu já aviso aqui que eu vou acrescentar que é só informação do valor da parcela, tá bom? Não, mas eu acho que ficou bem claro aqui que, na verdade, não era. Eu fiz um outro caso aqui, na verdade, que era um caso que, assim, diante da circunstância fática, foi dado provimento. Para mim ficou bem claro isso no voto, entendeu? Mas eu ainda assim prefiro não. Ah, não, tranquilo. Então, pessoal, agora, doutor Lucas, acho que tem agora um que, na verdade, são 3, mas os 2 são repetitivos meus, né? MZA, Soluções de Embalagens Plásticas. E aí, para a gente encerrar, Paulo, então, porque, na verdade, faltam 3 processos já dessa tarde, mas os 2 que faltam, sem ser o doutor Lucas, são repetitivos meus, então a gente vai jogar os 3 juntos aqui. Então, a sessão 53 foi dado provimento parcial, foi 53. 53 foi dado provimento parcial, para dar um saldo negativo adicional ao contribuinte do ano de 2002, né? 22 mil reais. 22, aí tem uns quebrados aqui na rua. Isso mesmo. Obrigado. E agora o 58 ficou por maioria dar provimento, vencidos Lisandro, Rafael e Heitor que negavam o provimento. Então agora a gente vai para o 59, que eu estava falando, é 59, 661. 60 e 61 são repetitivos do 59. Então, doutor Lucas, 59 em apreciação, MZA, Soluções em Embalagens Plásticas. Até 62, tá, presidente? Até 62, né? 62. É isso mesmo, obrigado, doutor Lucas. O 62 é que seria o último da nossa pauta, mas de qualquer jeito. É um processo que vale para o resto da pauta, que são mais 3. O Lucas corrigiu bem, são 4 processos, nós só vamos apreciar um, porque é um paradigma. Obrigado, presidente. Esse processo refere-se a um pedido de compensação realizado pela empresa MZA, o qual foi indeferido pela autoridade fiscal competente através do espaço decisório. O contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade, alegando que, segundo consta no TVF, a impugnante MZA apresentou DECOMP com o intuito de extinguir débitos referentes ao IPI, PIS, com créditos de terceiros. Tal crédito é oriundo de suposto saldo negativo de RPJ do terceiro trimestre do ano calendário de 2012, no montante de 1.200.000 e poucos. Segundo alegado pelo impugnante, o suposto crédito de saldo negativo de RPJ seria consequência do imposto de renda retido na fonte, por remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica incidente sobre o pagamento feito a MZA Soluções pelo contribuinte Tuna One. Numa primeira análise, o pedido de compensação, a autoridade fiscal emitiu o termo de intimação fiscal, onde solicitou algumas informações, tais como notas fiscais, informe de rendimento, livro diário. Em resposta, o contribuinte argumentou que o crédito refere-se a saldo de prejuízo fiscal da empresa Tuna One. Alega que a empresa foi excluída do programa Refis e teve creditado em seu favor o saldo de prejuízo fiscal no valor de 4 milhões e pouco, que pelo fato da empresa Tuna One não estar mais ativa, cedeu parte desse crédito à MZA. O contribuinte cita uma instrução normativa da Secretaria de Receita Federal 44, que vai sobre o procedimento de compensação de débitos de terceiro com saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL. E traz algumas argumentações adicionais. Posteriormente, cita decisões no Poder Judiciário que permitiriam a utilização de saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo de CSLL para quitação de multas e juros de terceiro. A auditora fiscal responsável pela análise do pedido emitiu o termo de intimação solicitando a Tuna One comprovasse a cessão de crédito para impugnante e a devolução do referido saldo negativo dos prejuízos fiscais. Após o recebimento da resposta e a análise da COMP, da IPJ e DIF, da interessada, a autoridade fiscal decidiu pela não homologação das compensações requeridas devido aos seguintes fatos. O artigo 2º da Instrução Normativa estabelece o prazo para o protocolo do pedido que se refere a essa instrução seria até 30 de junho de 2000, ao passo que a impugnante apresentou a COMP de crédito terceiro em 2014 e 2015, ou seja, 14 e 15 anos após o prazo previsto. Argumento suficiente para desconsiderar a homologação. Fala ainda que ele não cumpriu com requisitos formais, né, de preenchimento de formulário, de apresentação de estruturação contábil, comprovasse a operação sobre apreciação, e ainda conclui que o contribuinte teria se utilizado de artifício para inserir o valor de crédito na DECOMP sabidamente inexistente. Na impugnação, o contribuinte alega que, por um equívoco ou pelo fato de não haver um campo específico para lançar o crédito pleiteado, efetuou os lançamentos como se fossem retenção de terceiros. Ressalta que o crédito é oriundo de saldo acumulado de prejuízo fiscal, não se tratando de saldo negativo advindo de retenção de terceiro, sendo este fato amplamente comprovado na sua resposta à autoridade fiscal. Questiona que a fiscalização não poderia imputar a suposta declaração falsa dos dados, pois a empresa, de forma espontânea, respondeu à solicitação da autoridade fiscal informando
o crédito que era relativo a prejuízo fiscal de terceiro. Adiantando um pouco aqui no relatório, tá, eu vou aqui na DRJ. Ao tratar da questão, a DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade em decisão assim emendada. Compensação tem efeito de extinguir o crédito sob condição resolutária e a declaração de compensação constitui confissão de dívida, instrumento óbvio o suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Nos casos de sonegação, fraude, o uso de 75 prevista no artigo inciso 1 será duplicado independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais. E resignados, o contribuinte apresenta recurso voluntário repisando os argumentos apresentados em manifestação de conformidade, em especial que teria havido equívoco, que, por equívoco ou pelo fato de não haver um campo específico para a verdadeira origem do crédito, fez constar como se fosse R-fonte, por remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica. Porém, em verdade, se trataria de saldo de prejuízo fiscal de terceiro que, excluído do refis, teria cedido para o recorrente. Por fim, requer a nulidade do auto de infração subsidiariamente à redução da multa exigida. Não há pedido expresso de reconhecimento do direito creditório, tampouco a homologação da DECOMP. Passando para o voto já, presidente. É tempestivo, recurso e atender os mais requisitos. Ponto fulcral a ser analisado diz respeito à origem do crédito pleiteado pelo contribuinte a ser compensado com débitos próprios. Acontece que não há dúvidas de que, em que pese a DECOMP formalmente constar como origem R-fonte incidente sobre a remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, retenção da TUNE 1, ao ser intimada, a recorrente afirma que se trata de verdade de saldo de prejuízo fiscal cuja empresa cedente TUNE 1 foi excluída do programa Refis. O recorrente defende que teria utilizado da indicação de R-fonte pelo fato de não haver um campo específico para lançar o crédito como saldo de prejuízo fiscal, mas que não haveria dúvida a respeito da existência do crédito, de terceiro. Verifica-se uma série de incongruências praticadas pelo contribuinte quando do pedido de compensação que foram se descortinando com o avanço das intimações fiscais e passaram a ser enfrentadas. Inicialmente, se faz imperioso enfrentar a matéria relacionada à alegada nulidade do lançamento da multa isolada, o qual não conteria motivação explícita no corpo do auto de infração. Tal afirmação, entretanto, não condiz com a realidade, tendo em vista que o TVF, anexo ao auto de infração, detalha minuciosamente a razão que levou não somente ao lançamento da multa isolada, mas ao seu agravamento e à responsabilização solidária do sócio-administrador. A formalização do auto de infração está amparada nas normas que regulam a matéria, tendo sido lavrado nos termos da legislação específica, não se caracterizando nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto 7235. Não há, portanto, que se falar em nulidade do lançamento, visto que o que sustenta o recorrente, a ausência de motivação, está amplamente superado quanto à análise do TVF. Mérito, o recorrente se insurge tanto contra a não homologação da compensação, quanto contra o lançamento da multa isolada agravada e a responsabilidade solidária. Reitera-se que o recorrente alega que a origem do crédito é de saldo negativo de RPJ da empresa TUNE 1, que lhe teria cedido o direito creditório informalmente. Entretanto, nas DECOMPs apresentadas, o crédito é apontado como R-fonte por remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica. A divergência seria decorrente de equívoco, pelo fato de não haver um campo específico para fazer constar a origem do crédito como saldo negativo de terceiro. O próprio contribuinte afirma a existência de fraude do preenchimento da DECOMP, quando, em resposta à intimação prévia à emissão do despacho decisório, afirma que o crédito seria de terceiro sob a justificativa de que a IN lhe possibilitaria tal uso. Acontece que o artigo 2º, caput da IN, é cristalino ao estabelecer data limite para o protocolo do pedido de liquidação na forma prevista na instrução normativa, 30 de junho de 2000. A data limite do protocolo do pedido, utilizando-se dos critérios estabelecidos na IN, foi determinada, 30 de junho de 2000. E conforme se verifica as folhas tais, os pré-decompos foram transmitidos muito tempo depois, em 14 e 15, respectivamente. Não fosse suficiente o artigo 1º da IN, delimita o escopo de alcance da utilização dos créditos por pessoas jurídicas optantes pelo refis, passíveis de compensação apenas a multa de mora ou de ofício e os juros moratórios. Não atendendo o recorrente a nenhuma dessas exigências, visto que não era optante do refis e pretendeu compensar o valor principal. De certo, ainda que estivesse dentro do prazo determinado pela IN, o recorrente não faria jus à utilização dos créditos por não ter optado pelo refis e, ainda que tivesse optado, não poderia utilizar para compensar o valor principal como fez. Merece atenção ainda o fato de que o suposto cedente afirma as folhas tais que não foi realizada qualquer cessão de direito formal, apenas e tão somente foi anexado aos processos de compensação os documentos que comprovam a exclusão da empresa peticionária do refis. Em conteste é, portanto, o fato de que o crédito é proveniente de terceiro, embasando o contribuinte à sua defesa na tentativa de validar o uso do crédito declarado sabidamente inexistente. O contribuinte na DECOMP
foi feito de forma premeditada e consciente. Sabia o contribuinte que não possuía crédito de IR-fonte a compensar, e ainda assim transmitiu a declaração com informações inverídicas. Importante mencionar trecho do TVF em que a autoridade fiscal menciona a ausência da estruturação contábil que embasa as operações, apesar de intimada para tal, e ainda que se não há campo na DECOMP para informar o crédito de terceiro, isso se dá devido ao fato da ausência de previsão legal para sua operacionalização. Ou seja, ele não poderia se valer desse artifício para indicar um outro crédito, porque não tinha o campo do crédito de terceiro, então eu fui lá e coloquei IR-fonte. Mas se não tinha, é justamente porque não poderia ser utilizado, e não você fazer juiz de um artifício, né? Faltou-se o despacho decisório nas informações contidas no PERDECOMP para proceder à não homologação com comprovada falsidade na declaração. Não estaria equivocado também caso considerasse a compensação não declarada por utilização de crédito de terceiro. Ele considerou não homologada, mas eu entendo que ele também poderia, porque tem aquela vacância, o período em que foi instituída a declaração não declarada, né? A compensação não declarada. Tanto em uma compensação não homologada com falsidade comprovada, como na outra compensação considerada não declarada, na outra situação a penalidade é a mesma. Veja os parágrafos 2º e 4º do artigo 18 da Lei 10.833. E aí eu trago aqui que a aplicação em dobro da multa. A única distinção que se verifica em relação à penalidade multa isolada é que, quando pautado pelo parágrafo 2º, a qualificadora da multa é automática, enquanto que no parágrafo 4º, a qualificadora depende da existência de sonegação, fraude ou conluio. A falsidade da declaração não só está comprovada, como está confessada pelo contribuinte nos autos, possibilitando a qualificadora em qualquer dos casos, seja na compensação não homologada ou na considerada não declarada. Por tal razão, resta caracterizado elementos suficientes para a qualificadora da multa isolada, alcançando um patamar de 150%, bem como a responsabilização solidária do sócio-administrador com base no 353 do CTN. No que se refere à alegada concomitância de multa de mora e multa isolada, não merece acolhida a pretensão recursal. A multa de mora e a multa isolada possuem, no presente caso, imputações e aplicações distintas. A primeira serve para evitar o atraso, enquanto que a segunda tem o condão de apenar o sujeito passivo que, tendo a faculdade de unilateralmente fazer a compensação e extinguir o crédito tributário, escolha fazê-lo com a fonte direta à lei, conforme bem pontuado pelo ilustre conselheiro Roberto Silva Júnior. Afasta-se a mencionada possibilidade de concomitância das multas aplicadas. No que se refere a eventuais princípios constitucionais que a multa poderia afrontar, como dito, vedação ao ofício, não cumpre a escafa análise constitucional da lei tributária inteligência da súmula CAF número 2. Por exposto, adotando as razões de decidir aqueles provadas na decisão recorrida, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. O pessoal está aberto aí para nós. Está bem claro esse caso aqui, né? É uma cessão de prejuízo. Está sendo cobrado multa aqui, as duas multas, assim, ou ele fala só em tese? Ele fala a importância da multa, eu vou chamar de multa regulamentar, para não isolado. Ou ele botou às vezes só por colocar, né, argumento de concomitância. Vou confirmar, Giovana, mas se está aí no voto, acho que ele foi cobrado. Às vezes ele coloca como um argumento que nem se aplica, mas depende. Cobrando ou não. Deve ser um alto daquela multa isolada de compensação com falsidade, não é isso? Isso. Então, hoje só deve ter uma multa no alto, que é de 150, porque foi qualificada aqui, não tem outra multa no alto, mas o Lucas acho que pode confirmar. Mas de qualquer forma, ainda que ele alegasse, não queria concomitância, enfim, poderia ser cobrado, ainda que tivesse alguma. Não vejo como ter concomitância aqui, né? Enfim. Não tem como. Eu acho que também só tem uma multa que tributar. Eu não sei, às vezes por duas multas, mas eu acho que não. Multa regulamentar. E é uma multa só, né? É sobre o débito, ele calcula os 150 e é isso, né? Estou achando o TVF aqui.
Só ser isolado, ele não foi isolado. Já sabe que não teria, mas é porque meu processo saiu do ar agora. Eu teria, acho que, reinicializar o computador. Né? Aconteceu comigo ontem. E o engraçado é que tem dias que você fica o dia inteiro e a VPN não cai, né? Tem dias que você está meia horinha e ela já reclama. Diz que ele não foi possível acessar. Na verdade, meu VPN nem caiu. É porque o processo ficou muito tempo parado, aí ele trava. É quando você vai abrir... Por mim, eu estou tranquila para votar, independente da sua forma. Falsidade da declaração, qualificação da multa, compensação indevida, efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, multa regulamentada, artigo 18, 1833. O aí está na 115. No meu aí, você não vê que só tem uma multa, né? Quanto o valor do débito. Isso, multa de 150. É isso, multa de 150. Fica como obterdito, já que ele falou, só não tem que se falar em concomitância, né? É isso, 250. É assim, você vê que não tem. O alto ele já sai com o valor dele, você pega os dois valores que ele lança e já soma, não tem nada de acréscimo. Porque de valor já é uma multa sobre alguma coisa. Você pega aquele 12, eu abri aqui agora, você pega 1274, que é um das débitos compensados com 567, dá 1 milhão. E tudo que tem no alto é 1.800.000. É um formato diferente do alto tradicional que a gente vê. Ali, é multa regulamentar 1.800. Aí você vai no demonstrativo do pagador, ele bate direto, não tem outra multa. Isso que eu quis dizer, entendeu? Não tem juro, porque na verdade a data de vencimento é a data do lançamento, então ele não lança juros. Isso, exatamente. Eventualmente, quando ele terminar o PAF e for pagar, ele vai ter juros, mas... É isso aí, é isso mesmo, Giovanni. É um lançamento que aparece uma linha só, que dá exatamente com o faturador de principal que está no meio do Safira lá. Não sei se é mais Safira, do sistema calcular. Tá bom, então eu vou colher os votos. O Lucas está negando o provimento ao recurso. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas é o relator. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Doutor Lucas, só uma coisa, tem afastamento de nulidade aqui, né? Eu vou botar no dispositivo, tá? Vou botar por nada de votos, afastar a nulidade e negar provimento ao recurso. Que eu acho que tem, eu acho que eu vi que tinha uma nulidade no meio e não tem lá no final. Preliminar de nulidade, eu até enfrento ela no começo do meu voto. Tá bom, então vou botar no dispositivo também. Então, pessoal, com isso aí, esse daí, ele reflete o 59 no 60, 61 e 62, a gente encerrou a pauta da tarde de hoje. Fabiana, a gente pode parar a gravação, que a gente, só para ver aqui que a gente vai fazer, que eu já vou produzir. A gente abre um outro vídeo agora. Ok, presidente. Tá? Pessoal, é o seguinte, o doutor